O oitavo da nossa lista é Luiz Pereira Bueno, né? Também conhecido como Peroba, né? Ele nasceu em 16 de janeiro de 1937, em São Paulo também. Também iniciou no automobilismo bem cedo, nos anos 50, fez parte da equipe Willis, né? Também, então é um dos fundadores, e ele participou pontualmente do Grande Prêmio de 1973 em Interlagos, né? Aquela prova extraoficial. Ele pilotou para a equipe Surtees, né? E largou em 20º. Ele acabou abandonando, né, por problemas mecânicos, mas ele impressionou e teve até convites para seguir em outras equipes na Fórmula 1, mas ele preferiu dar prioridade ao automobilismo nacional e foi um dos grandes, né? Correu de tudo aqui, divisão 3, divisão 1, turismo carreteira, Puma, Volkswagen, Porsche, protótipo, 1000 milhas brasileiras, muitas 1000 milhas, né? Continuou nas pistas até os anos 80 e foi um grande piloto nacional, né? Ele faleceu em 2011 aos 74 anos, né? Mas deixou o seu legado aí, principalmente no automobilismo nacional, o nosso Peroba, né? Então, e passamos para o Ingo Hoffmann, né? Ingo Hoffmann, que nasceu em 28 de fevereiro de 53, em São Paulo, era uma geração posterior àquela da equipe Willis, né? Ele era já um cara mais novo, né? Ele foi em 75 para a Europa, teve bastante destaque na Fórmula 3 e Fórmula 2, né? Realmente muito bom, e teve uma breve passagem pela Fórmula 1 entre 76 e 77 pela equipe Fittipaldi, né? Que estava no início, né? Com muitas dificuldades ainda. Disputou 6 GPs, né, em 36 anos e não conseguiu ser tão competitivo quanto ele foi nas categorias de base, né? Então, em 77 ele volta para o Brasil e se consolida na Stock Car, onde ele foi o maior campeão da categoria, 12 títulos na Stock Car. 80, 85, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 2000, 2001 e 2002. Para vocês verem aí o currículo super extenso do nosso Ingo Hoffmann. Um abraço para ele, que foi um dos primeiros pilotos que nos concedeu entrevistas aí. Então, além de um ótimo piloto, é gente boa demais ele. O 10º da lista, Alex Dias Ribeiro, né? Piloto que propaga sua fé, né, nas pistas. Ele nasceu em 7 de novembro de 1948 em Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Mas ele era daquela turminha de Brasília, né, especialmente da oficina Camber. Pilotava aquele patinho feio lá, um protótipo de época, né, que eles fizeram. E ele começou bem cedo no automobilismo, né? Teve um destaque nacional e migrou para a Europa em 74, onde teve destaque na Fórmula 2 europeia, chamando atenção para a Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 ele entrou na equipe March e ficou de 76 a 77, mas não era a equipe March oficial, né? Era aquelas subsidiárias, então você não tinha um melhor equipamento e infelizmente não conseguiu marcar ponto nesse meio tempo. Em 79, ele retornou à Fórmula 1, inscrito no Grande Prêmio do Brasil pela equipe Fittipaldi, né? E foi chamado para ser um substituto mesmo, né? Mas ele não conseguiu se classificar para essa prova, né? Então ele teve 10 participações oficiais na Fórmula 1 e depois da Fórmula 1, o Alex ele também teve um papel de destaque porque ele era o piloto do Safety Car no Grande Prêmio do Brasil, né? Ele foi durante muitos anos, de 99 a 2007, o piloto oficial do Safety Car nos GPs do Brasil em Interlagos. Então esse Alex, né, um cara bem carismático aí e bastante conhecido aí do público, né? Bom, e agora vamos falar de Nelson Piquet,
Souto Maior, né? Tricampeão do mundo, nasceu 17 de agosto de 1952 no Rio de Janeiro, né? É um cara muito inventivo, um cara que sabe muito de mecânica, né? Ele começou a correr de kart, né? Começou a correr de kart e depois partiu para os fórmulas aqui no âmbito nacional, né? Em 76 ele foi para a Inglaterra, né? E venceu o campeonato britânico de Fórmula 3. Já chamou atenção desde o início, né? Prosseguiu a carreira até que no ano de 78 ele teve a oportunidade de estrear na Fórmula 1. Primeiro pela Insigne, né? A Insigne, um time pequeno, depois pela BRS Fabrications, que ele corria com o McLaren M23, né? Igual ao do Emerson, mas que era um carro desatualizado já naquela época, né? Só que ele chamou a atenção de Gordon Murray e de Bernie Eccleston, né? O que abriu as portas para ele para entrar na Brabham, né? E na Brabham ele conseguiu fazer um trabalho excelente, excepcional, né? Primeiro tendo como companheiro Niki Lauda, com quem ele aprendeu muito, né? Aprendeu a lidar com os engenheiros, com toda a parte técnica da Fórmula 1, né? Ele foi campeão do mundo em 81 pela Brabham, né? Superando Carlos Reutemann. Em 83, de novo pela Brabham, motor BMW, superando a Renault, né? E o Prost, que contavam com esse título, né? E depois, em 86 e 87, ele teve o período na Williams, né? Williams, onde ele teve como maior rival o seu próprio companheiro de equipe, que era Nigel Mansell, né? Em 86 eles perderam o título, porque eles estavam guerreando entre si, né? Até dá um capítulo à parte isso, né? E em 87 o Nelson Piquet conquistou o seu último título, se tornando assim tricampeão mundial. Só que nesse mesmo ano ele bateu forte na Tamburello e acabou, segundo ele mesmo, perdendo muito do que ele tinha de virtude como piloto, né? Porque ele perdeu o campo de visão e tudo mais. Daí por diante, em 88, ele foi para Lotus, né? Ficou um tempo lá e por fim terminou a carreira na Benetton, né? Sendo companheiro de equipe no final de nada menos que Michael Schumacher, né? Então, e o Piquet ficou muito tempo na Fórmula 1, ficou bastante tempo, né? Ele realmente 14 anos de Fórmula 1, então é um cara que é bem experimentado e realmente foi protagonista de certas revoluções, né? Reabastecimento durante a corrida, aquecimento de pneu, desenvolveu a suspensão ativa, né, da Williams, muito, né? Fez muita quilometragem de teste. Era um cara que gostava de detalhe técnico, né, de acertar carro, de deixar o carro com o seu gosto pessoal, né? Era um cara que botava a mão na massa. Pós Fórmula 1 ele tentou participar das 500 milhas de Indianápolis e teve um dos seus piores acidentes, quase perdendo os dois pés, né? Então a partir daí ele meio que encerrou a sua carreira no automobilismo, né? Mas que foi muito grande e realmente tricampeão do mundo, o primeiro, né, brasileiro a ser tricampeão, e realmente é um cara no motorsport excepcional, né? Não temos o que falar, o cara realmente é um dos 4 grandes, né, dos anos 80, do lado do Mansell, do Prost, do Senna. É um cara diferenciado. Então tá aí Nelson Piquet, né?